21 de julho de 2024, estamos aqui em frente à casa da família do Léo para fazer a cobertura de Guarani e Goiás. Na verdade, estamos saindo daqui e indo pro Brinco. Você vai acompanhar tudo sobre o Bugricast. Não é não, Léo? Um dia com a gente, né? Um dia com o Bugricast. Domingão aqui, pós-almoço com a família do Léo. Aproveitar aqui para agradecer a recepção calorosa aqui da família. E estamos acompanhando aqui o Léo, ó. O Léo aqui vai descer essa rua aqui, ó. E o Brinco, ó, logo lá na frente, hein, Léo? Que vantagem, hein? Morar perto do Brinco, hein? É pertinho, família morar perto do Brinco é essa vantagem. Que aí todo jogo eu venho, paro o carro aqui, que eu moro longe, deixo o carro na casa dos meus pais, desço andando. Quando é de final de semana ainda melhor, que nem hoje, que a gente passou, comeu. Depois para voltar também é rapidinho, é bem melhor, bem mais fácil. E aí, Léo? 5 anos de Bugricast, cara, recém-completados, hein? Qual é o sentimento aí de fazer parte de um grande projeto? Cara, 5 anos a gente nem esperava que o projeto tomasse essa proporção, chegasse nesse tamanho de hoje. A gente começou pequeno, a gente começou gravando, o Pezão gravava áudio pra mim no WhatsApp, a gente editava e subia o pré e o pós-jogo. Hoje a gente se tornou, em atividade, o maior canal do YouTube falando de torcedor, né, em relação ao Guarani. Hoje é o maior canal do YouTube, é bem legal, é uma satisfação tremenda pra gente. E assim, 5 anos, o tempo passou voando. Teve pandemia, teve tudo, nem parece que já fazem 5 anos. Só de Brinco, que a gente cobre os jogos no Brinco, já fazem 3 anos já. 3 anos de cobertura no Brinco de Ouro? 3 anos de credenciamento e cobertura no Brinco de Ouro. A gente passou 2 anos só como podcast e 3 anos fazendo live, fazendo transmissão do Brinco. Em 2022 a gente começou a fazer as transmissões e agora a gente está indo para a terceira Série B já aqui no Brinco. Ó, já estamos chegando aqui, ó, no Brinco já, ó. Atravessar a rua, a concentração da torcida aqui, ó. E vamos nessa. Cara, fazer transmissão do Clube do Coração no próprio estádio é uma das maiores realizações do projeto Bugricast? É uma das maiores realizações, era um sonho que, graças ao Vitor, ao Thiago, ao Pezão, a gente conseguiu. E assim, é difícil falar pra você, porque a gente tem que colocar a paixão na narração e ao mesmo tempo não pode exagerar. É uma realização, mas é um desafio. Já chegamos aqui em frente ao Brinco de Ouro e o Léo aqui posicionado. E aí, Léo, mais um jogo que você vai narrar. Qual é o número? No Brinco são 42 jogos narrados já, fora um em Itu e um em Londrina. Então já são mais de 40. Estamos beirando a marca dos 50 jogos narrados já aqui do Brinco de Ouro. E você lembra qual é o primeiro jogo que você narrou? O primeiro jogo que eu fiz aqui do Brinco foi Guarani e São Paulo no Campeonato Paulista de 2022. 2022? Qual que foi o placar? Foi 2-1 Guarani, aquele jogo com o gol do Lucão do break e do Diogo Matheus de falta. Caramba, bela estreia, hein? Foi um bom jogo, foi o primeiro jogo que o Bugricast fez no Brinco também. Eu tava no primeiro jogo do Bugricast no Brinco e o meu primeiro jogo transmitindo do estádio. Não poderia começar de melhor maneira, né? Com 2 golaços, inclusive. Dá uma licencinha. Opa, e aí? E aí, beleza? Tá bom, cara? Tranquilo? Beleza? E aí, beleza? E aí, pô, mais uma vez, pé quente. É o Bugre, vem acompanhar aqui, ó, o Bugricast aqui, ó, na narração aqui, ó. Exclusivo? Exclusivo, ó. Conteúdo exclusivo aqui, ó. Comemorando 5 anos de Bugricast, então Parabéns. o Eldão veio gravar esse conteúdo com a gente. Boa sorte aí. É nóis, pra todos nós. Valeu. Valeu, um abração, valeu. Então, Bora. hoje é assim, ó, a gente vem pro Brinco e é esse caminho que a gente faz. Então aqui a gente vai subindo na lateral do Brinco de Ouro, a gente acompanha tudo, vai até ali na entrada do tobogã, chega ali chega ali nos camarotes e aí ali tem sempre uma pessoa da Federação Paulista para pegar nossos dados e liberar nossa entrada. Então nosso credenciamento foi feito pelo site da CBF, a gente fez todo o credenciamento por lá e a partir daí a gente tem autorização de fazer o jogo daqui. E aqui é uma parte que tá pintada, tá arrumadinha, pouco acessada pela torcida, né? Na verdade aqui não é acesso de torcida, né? Aqui param os carros da imprensa, alguns carros da diretoria param por aqui também. Aqui fica a quadra nova de beach tênis. Boa. Que dá para ver pelo lado de fora do Brinco, tem uma entrada. Ó, o tobogã aqui, ó, aqui em cima. Tem a entrada por fora e tem a entrada aqui, ó. Aqui dá para ver bem a quadra de beach tênis. Ah, aqui, ó.
E aqui são todos os carros da imprensa. Aqui também, além do pessoal da imprensa, o pessoal que trabalha nas arquibancadas, vendendo sorvete, vendendo água, vendendo tudo, faz esse caminho aqui também, porque ali na frente, na entrada dos camarotes, fica onde eles pegam os materiais, pegam os coletes e tudo que precisa para trabalhar. Ó, essa parte interna aqui do brinco, hein? Eu nunca tinha visto, hein? Aqui podemos ver o nosso querido e amado tobogã, ó. Olha só que maravilha. Imagina o brinco cheio, o eco que isso aqui deve fazer, hein? É legal. Monstruoso. Aqui a gente já vista imprensa, rádio, escrita. É nesse portãozinho que a gente vai entrar. Vai lá. Opa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Então agora a gente vai subir até as cabines, que ficam logo aqui em cima. Aqui são os camarotes, Aqui o parte brinco, deles. gramado. E aqui em cima fica a outra parte dos camarotes do Brinco de Ouro. Pra quem não tá reconhecendo, aqui é a descidinha pro tobogã inferior. É, que é a entrada, aqui aqui são é a aqueles entrada camarotes principal, né, novos. do tobogã. Vamos atravessar aqui. Já tem torcedor entrando aqui, ó, pro jogo. Boa tarde. Opa, boa tarde. E aqui, ó, esse espaço aqui onde tem aquela placa ali é onde ficam as cabines. Para quem vem no tobogã e não conhece, as cabines ficam aqui dentro desse espaço. Ah, legal. Aqui, ó, uma placa referente ao tobogã. Boa tarde. Boa tarde. Pronto. Já adentramos aqui a área da imprensa. Já encontramos o Victor, que nos ajudou a entrar aqui. E aí, rapaziada? Então, ó, para lá tem cabine, então tem a CBN, tem algumas outras rádios. E para cá fica a central, aqui, A rádio central aqui, a plaquinha. a Rádio De Bandeirantes. Bandeirantes. Aqui é a nossa cabine do Bugrecast. O adesivo aqui, ó, Bugricast. E aí a cabine aqui, ó. Visão do campo. Quando o Léo falava que a cabine era pequena, eu acreditava, mas não achava que era tão pequena assim. Ó, realmente só cabem 2 pessoas aqui. Tem mais algumas cabines aqui no final do corredor. O Victor tá fazendo aqui algumas anotações. E aí, galera? Preparativo aqui pro jogo, né, Eldão? Estudando aqui, porque já a bola rola. A gente tem que saber quem é que vai estar jogando lá embaixo. Isso aí, já saiu então a escalação do Goiás, já Goiás, pegou a cola aí. Já peguei a cola do Guarani também, arbitragem, aquela colinha pra gente não se perder lá embaixo na hora do ao vivo. E aí é no modo tradicional, né? No bloco, No papel, bloquinho, caneta. Porque aqui, raiz, né? Aqui a gente memoriza na cabeça depois que a gente escreve. E pra você, Victor, qual o maior desafio do repórter em campo, cara? Olha, é sempre novo, viu, Eldão? Não dá pra dizer qual que é o desafio de hoje, porque a gente tá ao vivo e a gente sabe, a gente que é apaixonado por futebol, cada jogo tem uma história diferente, então o desafio a gente nunca sabe qual que é. Eu posso te falar qual foi o desafio do último jogo, do penúltimo, mas o de hoje eu não sei porque não aconteceu ainda. Mas eu acho que o maior desafio é essa imprevisibilidade mesmo do futebol e do jornalismo também, que anda lado a lado numa hora dessas. E qual o segredo para poder fazer uma boa transmissão do campo? Eu acho que é você estar atento a tudo que acontece, né, Eldão? Um dos desafios que eu posso citar anteriormente é que você tem que prestar atenção no que o narrador está falando, no que o comentarista está falando, mas também no que está acontecendo em campo. Às vezes um colega ou outro que está ali do meu lado me ajuda, comenta alguma coisa que eu não vi, mas tem que ter muita concentração. Você tem que estar de olho em tudo e ouvindo mais ainda. E o time entra em campo nesse momento para poder fazer o aquecimento. A equipe do Goiás já está aí à direita da sua tela. Clima gostosinho em Campinas, calor. Vamos ver se vem a vitória também. Agora foi. Vladimir tá fora. Eu vi aqui no Twitter que teve um problema muscular. Então, mas estava na escalação, né? Estamos aqui nos últimos preparativos, 3h25 agora? Isso, 3h25, 35 minutos aí para o jogo começar e já tivemos a informação que Vladimir não vai jogar, cara. Apesar de ter saído aqui na escalação, mas sentiu aí um desconforto e é Douglas Borges. E aí, Léo, como que você recebeu essa informação, cara, de última hora aí? O que te passou? Na verdade, eu recebi no grupo da imprensa junto com o Vitor. A gente faz parte do grupo da imprensa do Guarani. E aí o Guarani soltou uma nota informando que
por conta de uma lesão, um desconforto muscular. O goleiro Vladimir tá fora e vai ser substituído pelo Douglas Borges. Porém, a gente tem uma boa notícia também, que o Caio Dantas, que muitos acreditavam que não fosse pro jogo hoje, tá de titular com a camisa 99. Ó, isso é uma bela notícia, hein? Esperança de gols aí pro Guarani. Ó esse microfone aqui, ó, Bugricast, hein? Mais importante que o microfone da Globo, hein? Ó que responsabilidade isso aqui, hein? Hoje aqui, então, a gente tem o computador, que é por onde a gente faz a transmissão. A gente usa o StreamYard como nossa plataforma. Por conta que a gente tem uma cabine fixa aqui no Brinco de Ouro, a gente tem um roteador com internet cabeada. Até o Brasileirão do ano passado, na verdade, até o fim do Paulista do ano passado, a gente utilizava internet 4G. A partir do momento que a gente ganhou uma cabine fixa aqui no Brinco de Ouro, a gente passou a ter internet cabeada e aqui é a nossa mesa de som. Então a gente tem 2 microfones e 2 fones de ouvido na nossa mesa de som, além do tablet, que é por onde a gente acompanha a escalação. Então aqui é o tablet, ele fica com a escalação das 2 equipes e é o que a gente usa na transmissão de dentro da cabine. O Victor já deixou uma água aqui, ó, pra gente se hidratar. Escuta o sim, Vitão, tá funcionando perfeito. Ó, galera, já tô posicionado aqui na cabine, com o Léo aqui do lado. Ó, cabine realmente bem apertada, mas condições para poder fazer o jogo. Aqui é um pouquinho apertado, mas dá para 2 pessoas fazer o jogo tranquilo aqui. É a cabine nossa fixa, então, como o Eldes mostrou antes, tem a nossa plaquinha aqui na entrada, tem tudo. E a nossa visão aqui do gramado é uma visão bem legal. De vez em quando eu preciso ir um pouquinho para frente para ver a linha de fundo, mas fica no centro de campo, né? A gente fica bem na linha do meio de campo, então dá para enxergar bem o jogo. Fechou então, já vou começar. Estamos ao vivo. O Léo acabou de liberar aqui a transmissão, ó. Já tô ouvindo aqui a abertura, o hino do Bugrão na guitarra. Haja coração, hein? Que emoção estar aqui presente. Olha a gente aqui ao vivo para mais uma transmissão do Bugricast, diretamente do Brinco de Ouro, do Brinco de Ouro, hoje para trazer todas as emoções de Guarani e Goiás. Hoje a gente tem surpresas aqui na cabine. Então, em comemoração aos 5 anos do Bugricast, hoje a gente tem uma presença especial aqui na cabine. Tá me acompanhando desde cedo. O Eldes do Versão Bugrina tá gravando uma matéria pro Versão, vai comentar o jogo aqui com a gente das cabines. Seja muito bem-vindo às cabines do Bugricast, Eldão. Você sabe que você é sempre bem-vindo. Boa tarde! Boa tarde, Léo. Boa tarde, Victor. Caramba, velho, que emoção, velho. Que emoção estar aqui presente. Celebrando aí 5 anos de Bugricast, né? Um canal aí que eu super admiro. O trabalho. Vim aqui para mostrar o trabalho, né, de vocês. A paixão de vocês, né, pelo Bugre. Não é fácil fazer o que vocês fazem, né? Porque disponibiliza de tempo. Tempo é a coisa mais valiosa do mundo, né, cara? Estrutura. Tudo isso você vai acompanhar aqui no canal do Versão Bugrina. Valorizar ainda mais o trampo desses caras aqui. Ô, Dan, qual que é a expectativa para o jogo de hoje? Primeira partida aqui na cabine, expectativa de um bom jogo, de uma recuperação do Guarani. O que você acha que a gente vai ter aqui no Brinco de Ouro hoje? Ó, vocês falam que sempre quando tem um estreante, né, do Bugricast e tal, que vem vitória, né? Então eu não posso quebrar essa cena aqui, né, velho? Então vai ser vitória do Guarani 1-0 hoje, se Deus quiser. Bora então pro jogo, Vitão. Vou dar play aqui no hino do Bugrão pra gente trazer a escalação do Guarani para a partida de hoje. Apesar do Brinco não estar lotado como vinha no ano passado, um pouco mais cheio, mas quem se faz presente no Brinco de Ouro tá apoiando a equipe. A situação não é boa, mas quem vem tá dando um voto de confiança. Regis virou pra torcida e agradeceu a torcida bugrina. Uma cena legal de um ex-jogador do Guarani, né, Vitão? Bola rolando no Brinco de Ouro, o Guarani dá a saída. O Guarani que ataca pro placar eletrônico, se defende pros portões de entrada, vai tentando avançar com o Jefferson. Jefferson tabela com o Matheus Bueno, o Guarani vai tentando avançar. Primeiro passe errado, o time do Goiás se recupera, vai tentar armar o contra-ataque. Salustiano domina, faz o passe para Jefferson. Jefferson marcado por 2, volta tudo. A gente está acostumado com o VAR contrário, quem sabe um VAR favorável ao Bugre, hein? De ouro, agora o árbitro
árbitro vai voltar com a decisão, Vitão. Contra a Chapecoense, não fomos inteligentes naquela partida. Espero que o Guarani tenha aprendido a lição, viu? Gol, gol, gol! Gol! Do Bugre! Olha no escudo! Aqui na frente da nossa cabine, comemora muito! A bola tá no fundo da rede! Depois de uma bela jogada do Guarani, recuperou a bola no campo de ataque, trabalhou a bola com o Ayrton e o Tadeu salvou! Agitado que o derby em questão de confusão entre as equipes. E vem avançando o Guarani com o Pacheco, a torcida ficou bem brava com o Pacheco tenta o lançamento na esquerda, Messias ganhou de cabeça, o João Vitor vai brigar por ela, afasta dali Messias, dá um chutão pra frente, Salustiano domina, bota a bola no terreno, trabalhou a bola com o Jefferson, Jefferson avança, faz o passe pra Matheus Bueno, dá a saída do Goiás, a bola tá com o Tadeu faz o lançamento lá pra frente, a bola vai ser disputada de cabeça, ganhou o Léo Santos, já tem o primeiro lateral, de cabeça conseguiu todo mundo, Matheus Salustiano! O zagueiro bugrino dominou a cobrança de escanteio! Mandou a bola no fundo do gol! O Guarani faz o segundo no brinco! E eu só tenho a dizer uma coisa! Vai ser agora, Tadeu! Vai ser agora, Messias! O Guarani tá na frente, Guarani 2! Goiás 1, Vitão! Sempre assim, Guarani, é sempre assim. Vamos ver ali o lance no telão. O VAR tá falando de um lance de toque na mão. Vamos ver agora. É tudo que a arbitragem queria, viu, Vitão? Não é possível, não é possível. Vai lá comemorar. Desde a expulsão do jogador do Goiás, ele queria arrumar uma jogada pro Goiás. Conseguiu. Daí, arrumou. Tá dando um empate pro Goiás. Parabéns. Não expulsou o Galhardo quando tinha que expulsar o Galhardo, quando o Galhardo fez graça. Não expulsou o David Braz quando tinha que expulsar o David Braz, que o David Braz já tinha amarelo e deu no meio do jogador do Guarani. Palhaçada que ele fez no Brinco de Ouro. Palhaçada. Espero que ele chegue na casa dele com a consciência tranquila, com dinheiro no bolso. Que
é isso que vai acontecer. Primeirinho aqui dentro da área, bem bom. Reinaldo cobrou, mandou ali no meio do pagode, Salustiano de cabeça, a bola desviou, sobrou o rebote, tentou bater Gabriel, a bola só veio pra tirar fácil, o Goiás olha o contra-ataque do time visitante. Na velocidade, Paulo Baia vai avançando. Encara a marcação, invadiu a área, preparou, bateu, pegou do Goiás. A gente vai esperar o quê do Guarani, né, cara? A gente vai esperar o quê? A torcida já tá indo embora, já. Acabou o jogo, né? Acabou. O Goiás fez o que fez o jogo inteiro. Pouco volume de ataque, só aproveitando aí as falhas do ataque do Guarani. Contra-ataque, cara. Tava na cara, velho. Tava na cara. Não é querendo pegar no pé do Douglas Borges também, não. Mas é mó chamador também, cara. Não dá, velho. Não dá pra sentir confiança, né? Cara, o Guarani com um homem a mais perde o jogo no brinco de ouro do Goiás que não quis jogar bola. É incrível, é incrível. Vergonhoso que o Guarani faz no brinco de ouro. Quando acaba o jogo. Acaba o jogo, o Goiás sai vitorioso. Bravo com a arbitragem, acho que a arbitragem errou, mas olha... Olha lá, tá tendo briga ali, ó, um empurrão ali, acho que é o Léo Santos, tá vindo cobrar a arbitragem, é isso mesmo. Pintado ali, ó, conversando também. Número 14 do Goiás ali, ó, na provocação, Reinaldo. Torcida completamente decepcionada, velho. Completamente decepcionada. Hoje é como o Vitão disse, velho. É a cara da Série C, velho. Não tem como, velho. Não tem como. Não, hoje foi difícil, Vitão. Você tá com a palavra aí. Fim de jogo aqui no estádio Brinco de Ouro, 3-2 para o Goiás, de virada, numa tarde assim que foi lamentável, né? As questões de juiz, VAR, mas enfim, o time em si também não correspondeu, né? As chances que tentou criar e concluir em gol, né? E aí a gente segue aí para a Série C, né, Léo? O que você acha aí? Não pode perder de virada do jeito que foi, com um homem a mais, estando duas vezes à frente do placar. Mas o time do Guarani é previsível demais, é muito ruim. Agora, na verdade, eu acho que é juntar os cacos e pensar a Série C do que buscar alguma coisa ainda dentro dessa Série B, porque não tem mais o que fazer, não. É triste, galera. Agora o Léo vai desmontar tudo aqui e encerrar mais uma jornada do Publicast aí no Brasileirão. O Pezão tá ao vivo no pós-jogo. Se você não assistiu, você que tá assistindo esse vídeo, não assistiu, depois volta lá no jogo, assiste os comentários do Pezão, assiste a nossa narração se você perdeu, tá convidado. E Eldão, convidado sempre voltar aqui com a gente, você vai ser sempre bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado a toda a galera do Bugrecast. E não é porque o Guarani está em último que o trabalho vai acabar. O trabalho segue, o Bugrecast segue com as transmissões. E é isso, né, cara? Essa é a alma bugrina, né? A gente segue a vida e vamos ver o que vai dar, né, esse time. E agradecemos a todos aí por nos acompanhar. E segue aí o Bugrecast em todas as redes, Instagram, YouTube, tudo Bugrecast você vai conseguir localizar o maior canal do interior. Beleza? Tamo junto. Valeu. Encerrado aqui, ó. Léo já guardou tudo. Agora é hora de ir pra casa, né? Que o homem vive, né? Central. Nossa, sim.